Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25. Eu creio que você conheça esse texto. Não seja um texto desconhecido, mas eu gostaria que você acompanhasse o texto que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou então você poderia traduzir, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um tempo nesta sociedade moderna, na família contemporânea, onde não é apenas a situação social ou econômica que causa crise na família. Há uma crise de espiritualidade. Existem muitas pessoas fazendo para si um misto de deuses, trazendo para dentro do convívio todo tipo de adoração e todo tipo de servidão, mas muitas vezes não vivendo e não conhecendo o Deus que liberta, o Deus Todo-Poderoso, que é Senhor sobre todas as coisas. O relato do nascimento de Jesus revela um momento que talvez não seja tão distante daquilo que vivemos, no sentido do momento em que eles estavam vivendo e as crises que estavam vivendo. Eles estavam debaixo de um jugo, de uma servidão, de um império dominador, que era o Império Romano, e as pessoas estavam tendo que experimentar viver debaixo daquela condição. É nesse momento da história que José e Maria se acham chamados por Deus, se encontram chamados por Deus para serem pai e mãe do Salvador Jesus. Não foi num dia tranquilo, não foi num momento sereno, não foi num momento social sem turbulência. Pelo contrário, poderíamos dizer, como falamos no nosso tempo, que as coisas estavam viradas de perna para o ar. Porque eles não sabiam como seria o dia de amanhã. E diante desse fato, e diante dessa situação, José encontra a sua esposa, ou a sua mulher, ou a sua prometida, melhor dizendo, grávida, sem ter coabitado com ela. Então, irmãos, não é a ausência de lutas que faz com que um lar esteja solidificado, e nem que faça uma família estar estruturada. Eu gostaria que você guardasse isso. É a presença da graça de Deus na vida e no lar que muda a história, que solidifica e estrutura uma família. Isso foi um pouco do que nós ouvimos ontem. E Deus tem seus propósitos. Porque quando eu comecei a ouvir o sermão de ontem, eu falei assim: Deus, o Senhor já deu a prévia. O Senhor já fez a introdução da história do sermão de amanhã. E é interessante, queridos, porque Deus sabe e sabia o que nós iríamos ouvir hoje. Por isso, ontem nós ouvimos sobre Abraão
e Sara. E hoje nós vamos ouvir sobre José e Maria e esta família que aprendeu da graça de Deus e estruturou a sua família na graça de Deus. E assim, as lições da casa de José e Maria são grandiosas para a nossa vida da mesma forma. Em primeiro lugar, queridos, por que essa família estava estruturada? E eu gostaria que você guardasse isso. Existia no coração deles um compromisso com a vontade de Deus. Havia no coração de José, principalmente de José, por estar numa sociedade patriarcal, um compromisso com a vontade de Deus, o qual ele jamais abandonaria e jamais deixaria fugir de diante dos seus olhos. Então ele fixa isso diante de si e por frontal aos seus olhos, porque ele sabe que é Deus quem sustentará e estruturará a sua casa. E a Bíblia diz assim que José, versículo 19, José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. E este foi o agir de José inicialmente. Ele disse: eu quero o melhor para ela. E aí, de todo jeito, se eu ficar com ela, vão dizer que nós tivemos um relacionamento sexual antes do casamento, e isso levaria Maria ao apedrejamento também. E é interessante que José se dispõe a deixar o seu amor e dizer assim: vou sair dessa história para que ela não sofra isso, ela esteja na casa do seu pai. E embora isso não a livrasse totalmente na história, mas Calvino enfatiza um argumento dizendo dessa palavra justo, falando de José. E ele diz que esta palavra indica que José não era apenas um observador da lei, mas que ele também possuía misericórdia e também entendia a justiça de Deus na história. A palavra no grego é dikaios. E ele está disposto em todo o tempo a andar junto com esta mulher chamada Maria. Mas ele tem um problema a resolver. E o problema dele não é com Maria, o problema é a situação social. Porque se ele partisse para o lado dos romanos, então ele abdicaria do povo de Deus. Se ele estivesse olhando para o povo de Deus, ele estaria debaixo da lei que diz que a mulher, quando ela tem esse relacionamento fora do casamento, então ela é impura. E como resolver este assunto? José está num beco sem saída, junto com a sua esposa. Mas a palavra de Deus mostra justamente essa disposição dele nas mãos do Senhor e em buscar a vontade do Pai para ele. E a Bíblia diz no versículo 20 que enquanto ele pensava, ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. E o anjo lhe traz uma mensagem dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aqui, meus amados, eu digo que a estrada se divide. Ou José mostra o compromisso com a vontade de Deus, ou ele mostra o compromisso com ele mesmo diante da sociedade, dizendo: olha, eu não fiz nada, o problema foi com ela. Mas José não deixou da sua esposa. Ele disse: tá bom, Senhor, eu entendo a tua vontade e o que o Senhor me disse, embora eu não entenda todo esse plano que o Senhor tem, mas eu aceito receber Maria. E a palavra de Deus diz que ele não despediu Maria, não a mandou para a casa dos pais, não mandou que esta mulher fosse embora. Pelo contrário, ele traz para junto de si e assume este filho contra todo o movimento social que existia na época, dizendo: esta é a vontade de Deus, então, ainda que eu não entenda, eu assumo a vontade de Deus na minha vida. Essa disposição de José nos mostra o porquê o seu lar está estruturado e foi estruturado. Não porque José era o melhor dos homens, nem Maria fosse a melhor das mulheres.
A Bíblia diz que ela foi a mais feliz entre todas, porque foi mãe do Salvador. Mas a Bíblia não diz que eles são perfeitos. No entanto, queridos, eles olham para o lar deles e dizem: a estrutura que nós precisamos não é a nossa, é a de Deus em nós. É o mover de Deus sobre a nossa vida e nós queremos aprender isso. Então nos ensina, Senhor, ainda que o momento seja turbulento pelo qual nós vamos passando agora. A verdadeira justiça, queridos, com certeza, não se mostra quando nós agimos com vigor. A verdadeira justiça se mostra quando nós agimos com misericórdia. José podia pular fora da história, mas então ele desobedeceria a Deus. Ele diz: não, Deus, seja feita a tua vontade. E se a tua vontade é que eu despose esta mulher, que está grávida, obra do Espírito Santo, eu vou fazê-lo. E eu gostaria de abrir um parêntese para você. Porque às vezes nós ouvimos isso e olhamos para essa história e ela fica distante de nós. Mas por mais que você conheça a sua esposa, por mais que você conheça o seu casamento, você ouvir do seu cônjuge, da sua esposa: eu estou grávida, mas é obra do Espírito Santo. Qual seria a sua reação? Talvez uns diriam: Está querendo enganar quem? Eu estou grávida, mas não tive relação com nenhum outro homem. É obra de Deus. Outros diriam: então você vai embora. Obra de Deus. Está achando que eu sou bobo? Você consegue sentir o dilema de José? De todas as maneiras que ele agir, dentro da sociedade que ele estava vivendo, ele descumpre a vontade de Deus. Só tem um caminho, que é o caminho contrário à sociedade, para que ele obedeça a Deus. Recebe a sua mulher. Mas esse mesmo dilema é a solução dele. Preste atenção nisso. Não foi uma decisão humana. Quem falou com ele? Quem falou com José? Um anjo. Não temas receber Maria. O que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Com Deus, ele não discute. Ele toma a posição de seguir a Deus e seguir a sua vontade. William Hendrickson diz assim, que José, não querendo infamá-la, essa frase revela um profundo senso de honra pessoal e sensibilidade ao sofrimento do outro. E José mostra, desde esse princípio do nascimento e da concepção de Jesus, a sua disposição em andar nos princípios do Pai e da sua palavra. Eu preciso pensar no outro e não em mim mesmo. Precisa ser a vontade de Deus para abençoar o outro e não para que eu seja abençoado na história. É para o outro e não para mim. É em direção ao outro e não sobre a minha vontade. Em segundo lugar, queridos, a palavra de Deus no versículo 21 a 24, se você puder mais uma vez observar comigo, diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome, vamos ler juntos? De Jesus, porque ele salvará o seu povo. Pode ler junto, irmão. Ora, tudo isto aconteceu
Versículo 24, terminando. Despertado José do sono, a disposição deste homem não era apenas em cumprir a vontade de Deus, não era um compromisso só com a vontade de Deus, mas era uma obediência à direção divina. Entender a vontade de Deus nem sempre já é aplicá-la na vida. O compromisso deste homem em obedecer à vontade divina se mostra, se faz visível, quando ele dispõe do seu coração e diz: vou fazer do jeito que o Senhor me mandou. Então ele recebe esta mulher para ser sua esposa. Irmãos, aqui há um movimento social muito importante. Porque José, nessa hora, deu a Maria o seu nome, o seu sobrenome, a sua estrutura de família. E disse assim: você não está na rua, você está na minha casa. Você faz parte, você é minha estrutura. Você está junto comigo e nós formamos família. Nós podemos até não entender tudo o que está acontecendo e toda a obra de Deus nesta história, mas nós entendemos uma coisa: este Deus é real, Ele existe e atua na história, e há uma promessa. Nós estamos aqui para que esta promessa seja feita. Meu amado, nós precisamos ter esse mesmo temor a Deus, de obedecermos ao critério e à vontade e à direção de Deus na vida. Nem sempre entendemos o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. Mas uma coisa temos certeza: Deus jamais deixou de atuar na história do homem. Você, quando sai de manhã para o seu trabalho, você não chega lá porque tem que chegar. Você chega porque Deus te conduziu. Ele te levou até lá. Ele permitiu que você tivesse força para começar um novo dia. Há no coração de Deus um propósito por onde Ele nos permite andar e por onde Ele nos leva a caminhar. Você já imaginou que todos os atos do seu dia Deus está acompanhando? Ah, pastor, mas eu nem saio de casa e Deus está ali com você. E Deus está guiando os momentos, as falas, os telefonemas que você recebeu, cada pessoa com quem você encontra, a conversa com o seu vizinho, o papo que você bateu com a amiga. Todo mundo está sendo guiado pelas mãos do Todo-Poderoso. Há um propósito no coração de Deus. Pastor, mas eu faço as coisas mecanicamente. Então você está deixando de aprender e de desfrutar a maior bênção, ver Deus agindo sobre você e sobre a sua história. Eu conheci um jovem que ele sempre dizia assim, todas as vezes, depois que ele se converteu, ele disse: eu aprendi que em tudo que eu faço, Deus precisa estar à frente. E ele ainda estudava no 2º ano do colegial, naquela época era assim, né? Agora já mudou tudo. Mas no 2º ano, e os pais dele disseram assim: filho, você está estudando? Ele falou: estou estudando bastante. Que bom, filho. Então você vai bem na prova. E ele olhou para os pais ainda não conheciam Jesus, e ele disse assim: se Deus quiser. E aí os pais olharam e falaram assim: que negócio é esse? Se Deus quiser. E ele, olhando para os pais, disse da seguinte maneira: papai, eu aprendi que por mais esforço que eu empreenda, eu não domino a história. Eu preciso de Deus. Então, se Deus quiser, Ele me fará lembrar de tudo que eu tenho estudado, de tudo que eu tenho procurado saber, mas eu preciso que Ele me abençoe. Os pais, ao ouvirem aquela conversa do filho, olharam meio assustados um para o outro, e ao sair aquele jovem para a escola, os dois sentaram e disseram um para o outro: o que é que está acontecendo com ele? Que negócio é esse, se Deus quiser? A mãe, que é quase sempre mais confidencial e mais chegada do filho, disse assim: ó, você ainda não sabe, mas ele tem ido numa igreja aí dos crentes.
E eu não sei se é lá que ele está aprendendo esse negócio, mas acho que a gente precisa averiguar. Então, no domingo seguinte, os pais se levantaram, e quando o rapaz disse assim, estou indo para a igreja, eles disseram, nós vamos junto. E o rapaz todo feliz disse, Deus está ouvindo as minhas orações. Papai e a mamãe vão junto comigo. Então eles se levantaram, foram para a igreja, sentaram-se na igreja, todos felizes. Mas os pais, na verdade, de olho no rapaz, o que é que está acontecendo e o que é que vai ser ensinado nesse lugar. O rapaz todo feliz apresentou os pais e disse assim à igreja, eles são meus pais, e a igreja os recebeu. E começou a escola dominical. Quando a palavra de Deus foi sendo pregada, os pais ouviram a mensagem. E ao final, indo embora para casa, disseram assim, filho, que hora é o culto à noite? E ele disse, 7:30. E ele rapidamente disse, vocês virão comigo? Eles disseram, não, é só para a gente saber. 7 horas estava todo mundo vestido e pronto para a igreja. E voltaram ao culto. Naquela noite o sermão do pastor dizia, você precisa de Deus. Você precisa daquele que te conhece, te formou e é o único que te salva. Aquele casal se encontrou com Cristo naquela noite. E conta-nos a história que este casal, voltando para casa, disse ao filho, agora nós entendemos que se Deus quiser, as coisas acontecem. Se Ele não quiser, nós nada podemos fazer. O que Deus usa para salvar alguém? O que é um testemunho? Eu quero te incentivar e te dizer o que este jovem fez para os pais foi testemunhar que sem Jesus ele nada poderia realizar. É o que Deus quer conosco. Deus não nos chamou para conseguir dar jeito no mundo inteiro. E como vimos ontem e aprendemos ontem de novo, nem sequer para conseguir dar jeito na nossa casa. Deus nos chamou para aprender dele, depender dele, andar com ele, experimentá-lo, estarmos juntos com ele e vermos a sua mão movendo sobre a nossa vida. Assim, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos justamente um fato que Bavinck diz da seguinte maneira, Cristo não veio apenas redimir indivíduos, mas ele veio para restaurar toda a ordem criada sobre a terra, inclusive o lar. Quando Deus entra no lar, a história muda. É diferente quando a obediência à palavra de Deus é o centro da história do lar. Obedecer a Deus é o princípio, mesmo que culturalmente seja impopular a ação. José receber Maria por esposa era impopular na sociedade, mas na vontade de Deus, imprescindível, para que ela tivesse um nome. Para que o Salvador, vamos ver se você lembra, que tinha que nascer de que tribo? Na casa de Davi, na tribo de Judá. E se você pega a genealogia que está aí nesse texto, você vai encontrar que José faz parte desta casa. Maria não teria a linhagem e o nome para dar a Jesus. Quem tem esse nome é José. Entende por que José cumpre a vontade de Deus? Ele diz, Senhor, eu não temo receber então esta mulher se é a tua vontade que eu faça. Última coisa, e eu gostaria de ser rápido aqui. Há uma reverência no coração de José pelo sagrado. Veja bem o último versículo do texto. Eu quero que você leia comigo. Contudo, não a conheceu enquanto ela
A quem pôs o nome? Eu gostaria que você entendesse isso. Já que José desposou Maria, ele poderia dizer, então nós vamos ter relação nesse início da sua gravidez. José disse não. O que está no ventre dela é obra do Espírito Santo. Ele só conheceu Maria como mulher quando Jesus nasceu. Ela foi, entre todas as mulheres, a única que pôde ter um filho, sendo ainda virgem. E José não tocou nesta mulher, por reverência ao Senhor, por obediência ao plano divino e principalmente por reverência a este Deus que tem a história nas mãos. Ele não estaria fazendo nada de errado dentro da lei, mas a visão dele não está única e tão somente na sua carne, na sua vontade ou na sua sociedade. A visão de José está no plano de Deus. Mesmo que todos que estavam ao redor não entendessem, ele sabia. E é aqui, queridos, que eu quero terminar dizendo a você, existe um papel importante na história da sua vida, como pai, como mãe, como filho, que é cumprir a vontade de Deus a cada dia. E aqui eu gostaria de lembrar alguns versículos que a palavra de Deus nos ensina, dizendo, Pai, não irriteis os vossos filhos, criai-os na disciplina do Senhor, na vontade de Deus, na direção da palavra de Deus. E isso talvez você diga assim, pastor, mas é muito simples isso. Eu quero te dizer, não é. A vontade de Deus, ela é para ser aplicada sobre a vida. Quando nós pegamos nossos filhos e os deixamos caminhar como eles querem, deixando que eles cuidem da própria vida, nós não os abençoamos. Nós abençoamos os filhos quando nós os trazemos perto de Deus e mostramos a vontade de Deus a eles, mesmo que a vontade de Deus seja impopular. Mesmo que a vontade de Deus não seja a que Ele deseja. Ame seus filhos, os abençoe. Mas a palavra de Deus diz assim aos filhos, filhos, honrem os seus pais, obedeçam seus pais. E talvez você diga, mas pastor, eu sempre faço o que eles querem. Uma pessoa que honra a outra, não é uma pessoa somente que faz o que o outro mandou. É uma pessoa que faz com presteza o que o outro disse. Quando alguém vai ser honrado, aquele que está honrando se dispõe para fazer o que foi solicitado de coração aberto, com rapidez, com presteza na vida, disposto para realizar. Eu sempre brinco quando na minha cabeça não existe uma cena maior e mais clara de uma pessoa rabugenta e ranzinza do que o Zé Buscapé. Vocês lembram de antigamente? Quem lembra aí? É que vocês são, os velhos lembram. Né? Os jovens estão olhando para mim e falando, quem que é esse cara? Mas o Zé Buscapé, ele andava com aquela arma, um chapéuzão desse tamanho, e aí quando a esposa dele dizia assim, ô Zé, vai buscar água na mina, homem. Ele saía e falava assim, lá vou eu buscar água nessa mina, eu não gosto desse negócio, mas eu tenho que ir lá buscar. O tempo inteiro ranzinza, rabugento. Isso não é honra. Isso não é disposição. Quando você está perto de alguém disposto, dá ânimo. Alguém que se dispõe para fazer a obra, dá ânimo. Porque a pessoa não faz arrastada, a pessoa faz com vontade. E você já experimentou trabalhar arrastado? É horrível. E eu quero só te dizer uma coisa. Eu sei que a maioria de nós sabe disso. O problema não está no serviço, no tipo de serviço que se faz. O problema está na alma.
Eu não sei, talvez a maioria aqui não tenha oportunidade de conversar com os gari, com os lixeiros que passam. Como aqui a gente está no chão, normalmente eu sei o horário que eles passam aqui. E eu sempre vou conversar. Uma vez é bom dia, outra hora, e aí, como é que você está? Todos eles, sem exceção. A gente fala aí, bom dia, beleza? E correndo. É fácil esse serviço? Agradável o cheiro? E como é que ele está feliz? Porque ele está disposto. Ele dispôs a mente e a alma para empreender aquele serviço. Enquanto outros vão para um escritório cheiroso, bonito, ar-condicionado, tudo certinho, legal, e vai assim, ai, que nhaca, que coisa. Como vai ser esse dia? Não vejo a hora de acabar. Toda vez que a gente vai desse jeito, o dia demora 48 horas. Parece que cada minuto são 2. E você tem que suportar aquela passagem o tempo todo. Dispõe a vida. Diz, Deus, eu estou aqui. O que José aprendeu não é que ele precisava mudar a situação. É que ele precisava apenas estar alinhado com a vontade de Deus e obedecer o querer de Deus. Deus organizou tudo na vida de José e Maria. Estruturou o seu lar. Eles tiveram Jesus. Jesus cumpriu a missão. E esses dois figuram na história com o privilégio de serem as pessoas que socialmente e culturalmente guiaram o Salvador. Ensinaram o Salvador. Tiveram o privilégio de conviver com ele como filho. E depois se tornarem seus irmãos para a salvação. Então, meu amado, não reclame de onde Deus tem te colocado. Diga, Senhor, eu te agradeço. Eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero ser feliz onde o Senhor tem me colocado. E aí eu vou usar a palavra que diz, eu quero florescer onde o Senhor me plantou. Eu quero ser bênção. E às vezes a gente diz assim, mas eu não sei como ser bênção. Gente, só dispõe a alma. Só dispõe a alma para abençoar. E você já é bênção nas mãos de Deus. Amém?